pessoal, estamos aqui hoje na Kombi Alana Fernanda. E aí, será que é caro ter uma Kombi Home? Vale a pena ou não vale? Esse vai ser o assunto que a gente vai falar agora nesse vídeo. E aí, Alana, vamos trocar a Kombi por uma van ou não? Não. E aí, pessoal, o pessoal me pergunta, é caro, Johnny, ter uma Kombi Home? É melhor ter uma Kombi? É melhor ter uma van? O que é melhor? Vamos falar sobre isso nesse vídeo aí. Então você quer saber, quer tirar suas dúvidas, você que quer comprar uma Kombi aí para sair viajando e quer saber se é caro, a gente vai te contar tudo agora, as coisas legais e as coisas que não são tão legais. Vem com a gente! Então, pessoal, pra gente falar um pouquinho aqui, né, sobre o nosso projeto, sobre uma Kombi, se vale a pena, se não vale, se é caro, a gente tem que ter a ideia, né, o que você quer para você, né? Ah, vou pegar uma Kombi, né, uma Kombizinha simples e vou apenas colocar uma cama dentro, né? Ah, não, quero montar uma Kombi com, né, com banheiro e enfim, né? Então, conforme o projeto que você vai precisar, ela vai se tornar caro. Então você pode comprar uma Kombi aí, hoje uma Kombi de 10 mil, 12 mil, né? E com mais 5 mil você já pode cair na estrada, né? Então 20 mil reais você já tem uma Kombi Home. Ou você pode ter uma mesma Kombi, né, valendo 250 mil reais. Você fala, Johnny, mas você está falando de uma Kombi. Sim, a Kombi, né? Mas o que encarece não é a Kombi. A Kombi vai continuar valendo seus 8, 10, 45, 50 mil conforme o ano que ela tem, né? O que vai encarecer é o que você vai ter lá dentro, né? Os móveis que você vai ter dentro, a estrutura que você vai montar, e aí sim ela pode ficar muito cara, né? Vejo muitos comentários quando o pessoal fala em vender Kombi Safari, que eles querem 200 mil, 180, 220 mil, daí o pessoal fala assim, ai, mas é apenas uma Kombi. Não, não é uma Kombi, né? A Kombi é só o que transporta sua casinha para os lugares, né? O que se torna caro é o conforto que você vai ter dentro desse veículo. Existem hoje trailers, motorhomes, aliás, trailers que não tem motor e custam muito mais que 200 mil, né? Um trailer novo aí já sai 310, 320 mil aqui na Polo, que é aqui em São Bento do Sul, tá? Então daí o pessoal vai falar, ah, uma Kombi 250 mil é caro por ser uma Kombi, né? Então quando a gente agrega um valor desse aí, a gente não está falando apenas do veículo. E muitas vezes o veículo em si é muito mais barato, né? É um dos menores preços no que você, né, no que você vai aplicar para você ter aí um motorhome ou uma motorcasa, né? Johnny, então vamos começar aí. Qual é a diferença do motorhome e para motorcasa? Você pode ter um motorhome em uma Kombi, ou pode ter uma motorcasa numa Kombi? Existe diferença? Não existe? Para documentar é fácil. Para a gente começar, pessoal, um motorhome, né? O motorhome é aquelas Kombis que se mexem na estrutura. Você corta ela, levanta, as safaris, isso passa a ser um motorhome, né? Você mexeu na estrutura dela. Uma motorcasa, que é a maioria das casas, né, dos viajantes, simplesmente você mexe dentro, vem ver com esse aqui, a nossa, você já conhece, né? Você coloca móveis dentro dela, você coloca uma cama, você coloca pia, né? Você coloca um fogãozinho, enfim, né? Isso aqui é uma motorcasa, eu não mexi na estrutura dela, né? Eu cortando, mudando a estrutura, aí sim eu tenho que fazer um documento chamado CAD, que muda a estrutura para dizer que a estrutura é firme, que ela não vai cair na tua cabeça, né? E aí sim o engenheiro vai ter que me assinar e vai ter que mudar esse projeto, e para isso sim ele vai se transformar um motorhome, muito mais caro. O projeto de motorcasa hoje não é tão caro, né? Mas simplesmente você muda, você monta ela dentro, seus equipamentos dentro dela, e aí é a motorcasa. A motorcasa em si é mais caro que o motorhome? Novamente, volta
aos produtos que você tem dentro dela. Conforme você vai colocando produtos dentro dela, produtos de qualidade, ela vai se tornando caro, normal, né? Nosso caso aqui, a gente mandou fazer os nossos móveis, né, numa empresa que faz móveis. Eu não sei fazer móveis, não sei mexer no tico-tico, não sei fazer nada. Então eu me obriguei a contratar uma empresa para fazer móveis. A qualidade é melhor? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então ela se tornou, só os móveis em si já se tornaram caro, né? E aí a gente optou em colocar equipamentos bons, né? Fogãozinho bom nela. Olha, já tá soltando. Fogãozinho bom nela. Enfim, produtos muito bons nela aqui. Então isso vai se tornando caro. Aqui já caiu aqui. Nossa, cara. Pronto, é simples, né? Lados positivos, né? Hoje você pode encostar em qualquer rio, em qualquer praia, né? Hoje você dormir em São Francisco, amanhã acordar em Laguna, enfim, isso é o bom do motor casa, né? Você não tem um paradeiro, né, Lana? Pô, no final do ano a gente viaja, cada dia você está numa cidade diferente, conhecendo pessoas diferentes. A grande diferença da Kombi é isso aí, né? Que o pessoal vem conversar com você porque ela é um carrinho antigo, um carrinho que chama atenção, então ela tem aquele charme, né? Mas não é mais confortável você ter um motorhome, uma Sprinter, alguma coisa mais espaçosa, né? Se você tem café no bule, como se diz, se você tem pólvora, né? Dinheiro, com certeza, né? Às vezes você hoje tem um carro mais moderno, uma Kombi aqui, né? As últimas Kombis que saíram foi em 2013. Então nós já estamos falando aí em 14 anos aí que saiu a última, né? Então a tecnologia, inclusive né, quando ela parou de ser fabricada, ela parou de ser fabricada justamente porque ela era a mesma Kombi lá de 1960, né? O pessoal não evoluiu muito elas, né? Então uma Sprinter, uma van é muito mais moderna, é muito mais confortável, né? Porém, o custo dela é muito mais caro. Igual eu falei, se uma Kombi você pode gastar aí de 20 mil a 200 mil, coloque-se mais o preço de uma van que já custa 200 mil, né? 150. Daí você fala, Johnny, se compra uma van por 50 mil. Eis o X da questão. Gente, quando eu comprei essa Kombi aqui, que é um dos maiores problemas que eu vou citar para você, né, que quer montar um motorhome, quando eu comprei essa van, essa Kombi aqui, eles estavam anunciando ela em 25 mil reais, né? Porém, né, 25 mil reais eu não conhecia a diferença de Kombi Carvat, Kombi, né, essas Kombis refrigerados a ar com motor de Fox, enfim. Kombi pra mim era Kombi. Então, a você que não conhece Kombi, preste muita atenção nisso aí. Tá? Eu achei que essa Kombi era uma Kombi barata, tá? E fui comprar ela, porque 25 mil, quando eu cheguei lá o motor tava estourado, tá? Tava estourado, não, o motor tava bloqueado. E aí, por cara, negociação eu comprei ela por 18 mil reais. Falei, poxa, senhor do negócio, gente do céu, né? Se hoje eu conhecesse um pouquinho de Kombi, eu jamais teria comprado ela, tá? Aí você vai falar, uma Kombi tá linda, tá maravilhosa. E quando eu comprei também estava linda. Se você ver as primeiras fotos lá do canal, ela estava linda, maravilhosa, né? Mas o que acontece? Eu ressuscitei. Ela foi a Fênix, devia o nome dela ter sido Fênix, né? Porque aconteceu, começou os podrinhos a aparecer, né? Começou a podrinha a aparecer, o motor já estava travado, tive que refazer ele do zero. Enfim, né? A suspensão não existia, tive que trocar tudo. Ou seja, se eu tivesse pego uma Kombi ali de 45 mil reais, boa, sairia muito mais barata do que eu ter feito a lataria, que custou 10 mil reais, feito um motor novo, que foi mais 10 mil reais, mais a suspensão, mais 4 pneus novos, que na época era 600 reais cada pneu, já tinha passado disso aí, e eu que me incomodei em fazer. Grande problema, né? Profissionais e profissionais. Faz 5 anos que a gente tem essa Kombi, mais ou menos 5 anos que a gente fez, né? Que é o grande problema. Refiz ela inteira, né? Inteira. O que acontece? Todos os podrinhos voltando a aparecer.
motor, né? E vem aqui dar uma olhadinha na máquina. Agora eu posso mostrar para vocês que está legalizado aqui, né? Motorzão aqui, ó, que a gente tá com um motor 2.0, novinho, 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 Ou seja, não é o mesmo motor. Por que o motor? O motor não deu conta, né? Ficou um carro pesado, não deu conta e estourou novamente. Tive que fazer um motor novo, comprar um novo, com instalação, tal, 22 mil reais custou fora documentação. Foi mais 4 mil e pouco para conseguir legalizar ele aí. Então vai colocando na ponta dos lápis, né? Sai muito caro. Ficou, né? Tempo no tempo aqui, Kombi não tem uma lataria legal. Eu refiz toda, primeira coisa que eu fiz há 5 anos, refiz essa lataria. Toda podre novamente, tá? Vou ter que refazer tudo ela outra vez. Tá toda podre novamente aqui, essa parte. Então isso são coisas que desanimam, né? Então se você tem uma van, conte-se, né? Que além de todo esse valor agregado do motorhome, você tem que pensar que você vai ter essas despesas de, né, como o carro em si, porque é um carro que está em movimento, que você pega a praia, que você, muitas vezes você não consegue lavar, né? E eu tive uma van, né, ia montar um motorhome numa van, tinha Kombi e tinha van. A van é muito mais cara a manutenção, né? Eu paguei 22 mil porque eu troquei o motor, coloquei o motor. Agora a nossa Kombi tem 128 cavalos, né? Uma Kombi hoje, uma Kombi Flex, né, tem 100 cavalos, ou seja, nós temos já 28 cavalos a mais. Hoje não vale a pena mais eu vender ela, né, porque ela está muito forte. Hoje ela está própria para isso aí, né? Mas o motorhome, quando a gente fez só o motor aliás, da van, né, custou 38 mil só o motor. Fora outras coisas, que aí vai caixa, tudo muito mais caro. Então você compra uma van de 50 mil, você vai gastar mais 120 bem brincando para você cair no meio da estrada, né? É mais confortável? Né? Mas o custo é muito maior. Então pessoal, o pessoal que quer comprar aqui, né, fazer uma Kombi Home, né, tem que ter isso na cabeça, que a Kombi, por ela ser um carrinho mais antigo, ela te dá muita manutenção. E o ruim assim, que é uma coisa imprevisível. A gente tinha tirado ela da oficina, quando a gente foi fazer a documentação do pneu, a gente refez a suspensão dela inteira. Caiu o pneu dela fora, na primeira viagem. É culpa do mecânico? Não é, né? Eu sempre brinco que as Kombis, ela tem vida própria, né? Na primeira viagem, caiu o pneu fora. O cara tinha apertado, quando eu liguei, eu falei, não é possível, né? Refiz tudo e caiu o pneu fora, né? Sorte que a gente já estava aqui próximo, mas sorte que tinha um mecânico a 100 metros da gente lá que socorreu, né? Na segunda viagem, estourou o cabo de embreagem, né? A segunda que eu saí com o motor pronto, né? Então assim, você tem que ter na cabeça que é um carrinho mais antigo, né? Não é um carro para você viajar o mundo inteiro. A gente vê o pessoal viajando, né, indo pro Alasca, tal. Eu, com minha família, não me encorajo em fazer uma viagem daqui ao Nordeste com uma Kombi, né? Primeiro que ela é cansativa, isso que eu coloquei bancos de couro, o que eu pude modernizar nela, eu modernizei, tá? Mas é um carro mesmo assim cansativo, tá? Então para que serve uma Kombi hoje Home? Uma Kombi Home hoje, para você ir pescar, final de semana você fazer 200, 300 quilômetros, legal, show, tá? Agora para você que quer um carro aí para viajar o mundo inteiro, então guarda um pouco mais de dinheiro e realmente compra uma van, mas compra uma van nova, tá? Porque se você for numa van aí 15 anos para cá, 12 anos para cá, você vai gastar uma fortuna, você vai pagar para funcionar depois o valor de uma nova, tá? E é tudo muito caro e não é carro que não mexe. A vantagem desse tipo de carro, né, que todas as vezes que a gente ficou na estrada, e que várias vezes a gente ficou, a recuperação, né, o pessoal socorrer a gente voltar a rodar, foi muito rápido. Nenhuma vez a gente ficou aí um dia parado, né? O maior dos problemas que aconteceu, caía o pneu, a gente achou um mecânico ali que macaqueou ela, trocou ali o cubo,
né? No mesmo dia a gente trouxe ela para casa, estourou o cabo de embreagem, 2 vezes já nos estourou em meio de viagem, uma no Rio Grande, e agora, né, 15 minutos depois o mecânico foi lá e trocou. Então essa é a grande vantagem da Kombi, né? Qualquer um consegue consertar. Então, para você estar pensando em montar um projeto nesse, né, tenha em mente que ele pode ser um projeto muito simples ou muito caro, né? Mas ela tem uma grande vantagem, que é onde você ficar e provavelmente você vai passar perrengues, né? O pessoal vai lhe socorrer. Uma van, né, como é diesel, não é qualquer um que mexe, né? Desde um disco de embreagem não é qualquer um que mexe, é um disco de freio, e as peças são muito mais caras. Então eu digo, uma van é legal, uma van nova é ótimo. Nossa, se eu pudesse, né, eu teria uma van nova, sem dúvidas, né? É o sonho. Mas o custo é muito mais caro. Se eu vender a minha Kombi hoje, facilmente passa de 140 mil que eu investi, tá? Facilmente. Então se eu vendesse ela por 100 mil, eu conseguiria juntar um pouquinho e ter uma van legal, né? Mas daí você vai colocar toda essa estrutura outra vez. Nós já estamos falando outra vez, brincando em 220, 230 mil. Pra gente que faz uma viagem a cada 2 anos, uma viagem que eu digo viagem, você vai lá e fica 10 dias fora. A gente fez até hoje 2 viagens grandes com a Kombi Alana Fernanda. 2 vezes a gente foi até o Rio Grande do Sul, que a gente ficou mais de 10 dias fora, dormindo dentro dela, cozinhando dentro dela. O investimento é muito alto pro pouco tempo que a gente tem, né? Então é você, que eu indico, que quer ter uma casinha dessa aí, antes de investir uma fortuna, igual a gente gastou, veja o tempo que você tem para sair com a tua família, para você sair com uma combinha, né? Porque às vezes você colocar um banco-cama, não precisa ter uns móveis bonitos, luxuosos, igual a gente fez, né? Um fogãozinho, uma caminha, tá 100%, não precisa ter, né? Para você ir acampar, para você dormir um final de semana ou outro, né? Então ali com 20 mil reais você vai ter um motorhome bem legal. Se quer alguma coisa mais confortável, você tem condição, como a gente teve, investir um pouco mais, tenha certeza que, além de depois de montar todo o projeto, tiver todo pronto, você vai gastar muito mais depois para refazer. Infelizmente, os molões eu comprei e já tive que trocar novamente. Pneu, lógico, o pneu agora eu vou ter que trocar porque caiu o pneu, né? Os pneus estavam novos, mas a lataria já fechei, a gente vai fazer ela novamente em janeiro, vai ter que refazer, porque tá podre, não vai, né? Vai chover dentro da casa, então vai ter que refazer outra vez. Motor já tinha feito, refez, ou seja, isso que desanima. Todas as coisas que a gente já fez, a gente tem que refazer, e é isso, é natural. Se você conversar com qualquer combeiro, ele vai falar que ele já trocou a suspensão inteira e em menos de um ano teve que trocar. É um projeto antigo, é um projeto que, por mais que a gente tente modernizar, né, que a gente faça uma gambiarra, que hoje o pessoal faz, muito de gambiarra para deixar mais moderno, ela vai dar problema, né? Então tenha isso em mente. Combinha, é legal, para você fazer 200, 300, 500 ou 1000 quilômetros uma vez por ano, né? Dá um tirão, porque aí você tem que ter a consciência assim, nós fizemos 2000 quilômetros no final do ano, mas sem pressa. Vai lá, faz 300 quilômetros um dia, dorme, descansa, conhece, outro dia faz mais 300, 400, dorme, né? Porque ela não é um carro, não aguenta para você viajar louco, daqui vou parar lá em Brasília, né? Não vai dar conta, você vai ficar na estrada. Então é um carrinho, e sem contar que ela não anda ligeiro, mesmo com o motor agora 2.0, ela continua 4 marchas, ela tem mais força, mas ela continua seus 70, 80, 90 para estar andando bem. E até porque se você andar mais do que isso aí, ela vai tombar, né? Ela é um pão andando, né? É até problema, você vê um pão andando é uma Kombi, né? Então não tem como você andar muito mais do que isso aí. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado para você que quer comprar uma Kombi aí, tá? Não desanime, porque igual eu falei, se o projeto for mais simples, ela vale a pena sim. Não invista tanto dinheiro igual eu investi, né? Eu quis fazer um motorhome chiquérrimos aqui dentro, né? E realmente ela está muito confortável, mas é muito dinheiro que eu investi
pro tanto que eu uso. Eu não tenho tempo para estar viajando, e muitas vezes quando eu vou, né, me sobra no domingo, eu vou com o carro porque é muito mais rápido, né? Ela é um carro devagar, que eu vou levar 1 hora a mais para ir em qualquer lugar, no mínimo, no mesmo lugar que eu fosse com o carro, né? Então esse é um carro legal para você passear com a família sem pressa, sair numa sexta-feira para voltar no domingo à noite, aí ter 3 dias pelo menos para fazer aí seus 400 quilômetros, não muito mais do que isso aí, tá bom, pessoal? Mas a você está pensando, vem pro campismo porque é legal, uma Kombi é bacana, né? Vai dar dor de cabeça, vai dar perrengue, mas por outro lado, todos os combeiros são companheiros, é igual motoqueiro. Se tua combinha estiver parada, já aparece um outro combeiro te ajudando ali, e qualquer outra pessoa, porque a Kombi é sinônimo de amizade. Aonde você está, o pessoal vai vir conversar, vai vir conhecer o teu espaço e você vai criar amigos. Valeu? Um abraço!